Olá pessoal, nós temos aqui mais uma questão de geometria analítica, a questão 12.12, que diz o seguinte: sejam A e B duas matrizes 3 por 3. Prove que a transposta de A vezes B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. E conclua que se A é invertível, então a transposta de A é invertível. E a inversa da transposta de A é igual à transposta da inversa de A. Então, baseando no enunciado, nós temos uma matriz 3 por 3, duas matrizes 3 por 3. Então, sejam A e B duas matrizes tais que A igual, eu vou colocar aqui, chamar aqui A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Isso aqui vamos chamar de matriz A. E nós temos aqui a matriz B. Vou chamar aqui B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Então aqui nós temos aqui as duas matrizes genéricas, tá? Então essas matrizes aí são matrizes quadradas de ordem 3, tá? Temos que ao pegarmos aqui A vezes B, então nós vamos ter o seguinte: se nós pegarmos aqui AB, vai ficar da seguinte forma: vai ficar aqui do A1 até o A9, representado aqui em linhas e colunas, tá? A nossa primeira matriz, multiplicada aqui pela nossa segunda matriz, que é a matriz B, os elementos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Então, desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte: quando eu pegar aqui A vezes B, AB vai ser igual. Distribuindo aqui, pessoal, nós vamos fazer a multiplicação aqui, distribuindo aqui a linha por coluna, tá? Então eu vou fazer essa distribuição. Então aí fazendo a distribuição, nós vamos ter aqui, olha, A1 vezes o B1 mais A4, aliás, A2 vezes o B4 mais, aí eu vou ter aqui o A3 vezes o B7. Peguei aqui primeira linha com primeira coluna. Vou pausar o vídeo aqui e colocar os demais para a gente ganhar tempo, né? Então, observe que aqui nós desenvolvemos, tá? A multiplicação e a AB, tá? E aí obtivemos aqui esses elementos. Só que nós podemos agora observar o seguinte: a transposta de AB, se nós encontramos a linha AB, quem vai ser a sua transposta? Que a linha passa a ser coluna, né? Então,
o que que acontece? Aqui nós temos aqui, ó, a primeira linha, essa parte aqui. Então ela vai passar a ser a primeira coluna. Então na primeira coluna aqui, nós vamos ter A1, B1. Esse elemento, ó, na primeira coluna aqui nós vamos ter esse elemento, mais esse elemento e esse elemento embaixo, tá? Então, isso na primeira coluna. Então vamos colocar aqui, a primeira linha vai passar a ser a primeira coluna. Aqui agora, vem aqui para baixo, B2, A2, B5, mais A3, B6. E o último elemento vai ser A1, B3, mais A2, B6, mais A3, B9. A primeira linha passou a ser a primeira coluna, porque nós estamos fazendo a transposta aqui de A vezes B. Nós encontramos A vezes B e agora estamos fazendo a sua transposta. Esse mesmo processo eu vou fazer aqui. A segunda linha vai ser a segunda coluna. A terceira linha vai ser a terceira coluna. Então, aqui é o seguinte, olha. Nós fizemos aqui a multiplicação de A vezes B. Fizemos aqui a transposta da sua multiplicação. E aqui a gente observa o seguinte, que em cada elemento desse aqui a gente tem a soma de 3 produtos, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, A1 vezes B1, mais A2 vezes B4, mais A3 vezes B7. E em todos os casos acontece isso. Observa o seguinte, que a gente pode aplicar, né, o processo da comutatividade, né, da multiplicação. Por que eu posso aplicar a comutativa? Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui, olha, vou só pegar essa observaçãozinha bem aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, nessa primeira linha, eu tenho aí, olha, A1 vezes B1. Então, é a mesma coisa que B1 vezes A1. Mas, eu posso pegar aqui B4, A2, mais B7 vezes A3. O que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria fazendo aqui o processo, né, de, em vez de eu estar colocando aqui, nesse momento, a transposta de A, B, eu estaria multiplicando, eu poderia estar considerando que eu estaria multiplicando o B vezes A. Ou seja, eu teria invertido a posição das matrizes. Então, se eu inverter aqui a ordem de cada um desses fatores aqui, não vai alterar. Eu posso pegar aqui, em vez de A1 vezes B1, eu posso pegar aqui B1 vezes A1 mais. Em vez de A2 vezes B4, eu posso fazer o contrário. Em vez de A3 vezes B7, eu posso fazer aqui o contrário, né? Então, qual o meu objetivo aqui, nesse momento? Porque eu estou procurando também provar essa partezinha aqui, tá? Então, eu posso estar trabalhando essa inversão. Então, vamos aqui fazer essa inversão para facilitar aqui a nossa vida, tá? Então, aqui eu vou pegar uma outra página aqui, olha. Só eu vou pegar aqui, tirar isso aqui. E aí, eu partindo, olha só. Olha só. Partindo aqui desse pressuposto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que AB, a transposta de AB, vai ser igual, aí eu vou inverter todos esses produtos, somente os produtos, tá bom? Então vamos lá, como que vai ficar aqui? Eu vou colocar agora, invertendo aqui os produtos, nós vamos ter da seguinte forma. Eu vou ter que a transposta de AB vai ser igual, pessoal. Aí lá tava A1 vezes B1, então vou pegar agora B1, A1, mais. Tinha A2 vezes B4, então vou pegar B4 vezes A2. Tinha A3 vezes B7, então vou pegar B7, A3.
Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? É só invertendo a posição aqui dos produtos, né? Dos produtos. Aliás, dos fatores, tá bom? Vou inverter aqui. E aí, pessoal, feito isso, né? Observe que aqui eu troquei aqui todas a posição dos fatores, tá? Os elementos, na verdade, permanecem o mesmo. Aqui apenas troquei os fatores. Como a gente tem aqui uma adição, não vou alterar também essa soma, tá? E aí o que vocês observam é o seguinte. Se eu tenho aqui, olha, essa primeira parte aqui, se eu tenho essa aqui, é a transposta de A vezes B, né? Quando eu faço aqui essa modificação, o que a gente pode observar é o seguinte, que na verdade é como se eu estivesse multiplicando aqui o B vezes A. Observe que o B está vindo primeiro, tá bom? Bom, mas aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Observe que eu posso conservar aqui, deixar aqui, olha, AB, no caso aqui, a transposta de AB, vai ser igual a quem? Aqui, na verdade, eu estou multiplicando B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. O que vocês observam? Que a primeira linha passou a ser aqui a coluna. Ou seja, quem está sendo isso aqui? A transposta de B. Isso aqui está sendo multiplicado por quem? Observe na distribuição, quando nós distribuímos aqui, olha para onde vem aqui cada índicezinho. Então aqui nós temos aqui, olha, o A1, o A2 e o A3. Ou seja, quem era a linha lá no início, aqui passou a ser coluna. E aí eu tenho agora, o 4 vem aqui, o 5, o 6, que era a segunda linha lá, segunda coluna agora, A7, A8 e A9. Quem é isso aqui? É exatamente a transposta de quem? De A. E daí nós chegamos à conclusão que a transposta de A a B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. Então nós chegamos a essa conclusão a partir do momento que nós aplicamos aí a comutativa. Bom, e nós temos que se A é invertível, no caso a sua inversa vezes A, que é a mesma coisa de A vezes a sua inversa, se resulta em uma identidade, na matriz identidade, pela definição de matriz inversa, temos que nesse caso aqui, a transposta de A vezes a sua inversa é a mesma coisa que a transposta da sua inversa vezes a sua transposta, a transposta de A. Isso aqui resultando na transposta da identidade, que é igual à própria identidade. A situação 2. A transposta da inversa vezes A é igual à transposta de A vezes a transposta da sua inversa, que também, por sua vez, é igual à transposta da identidade. E a transposta da identidade é igual a I. Então, pela definição de matriz inversa,
no caso aí usando 1 e 2, né? Por 1 e 2, concluímos que a transposta de A também é invertível. E nós temos também que a inversa dessa transposta é igual à transposta da inversa. Então aí concluímos aí a nossa questão. Fique aqui para as considerações do professor e de algum colega também que queira fazer as suas colocações.